Exemplo, a minha categoria profissional em associações de segurança representa a categoria no CREA, representa a categoria na Sociedade Brasileira de Engenharia de Segurança. Portanto, para mim é simples. Mas, pergunto, será que em todas as situações foi possível fazer essa troca adequadamente para não perdermos a qualidade, a excelência de ensino? Eu diria mais ainda, professor. Nós precisamos nos planejar para não ficarmos, inclusive, mal vistos pelo poder econômico. Dizia o Bismarck, só os tolos não aprendem com a experiência alheia. Portanto, temos que aprender com a experiência de escolas coisantes, que rapidamente cresceram em suas atividades e até nos ultrapassaram em termos de implantação de campo. E lá, nós conseguimos rapidamente tirar a escola de 2 e colocamos, ministrando 8 cursos. E lá tive a oportunidade de implantar 2. Um deles com base na atual Universidade Tecnológica do Paraná, que é o curso de edificações, e o outro que é o curso técnico em segurança do trabalho. Eles querem projetos? Aqui também não tem uma série de solicitações dos técnicos administrativos. Se nós pegarmos dos alunos, teremos provavelmente outro campo. E dos docentes, mais um outro campo. Daria quase um vade-meca para quem estudou direito, sabe o que eu estou dizendo. Naquele calhamaço. Senão, temos muito a fazer e não podemos ficar perdendo tempo com palavras tortas. O que nós precisamos é de trabalho árduo em equipe. E isso nós podemos fazer. Por isso, coloquei à disposição dessa casa o nome pela segunda vez. Para que os senhores tenham uma opção de, no dia 28, poder dizer a si próprios e à sociedade o que querem. E eu diria aos senhores o seguinte: se votarmos bem na chapa 4, conseguiremos melhorar essa escola. Muito obrigado. Obrigado, professor Santiago. Vamos iniciar o segundo momento do debate, o sorteio das perguntas da plateia. Iniciamos o sorteio da pergunta do segmento docente. Pergunta do senhor professor Felipe Paiva. A abertura dos novos cursos tramitaram nas diversas instâncias competentes do C7MG, onde seus conselheiros representam os vários níveis de ensino. Por isso, gostaria de saber qual foi o posicionamento dos senhores candidatos quando da análise da abertura dos novos cursos. Objetivamente, vocês foram contra ou a favor? Vocês foram contra, a favor ou inertes neste processo? Vamos à ordem de conteúdo de resposta dos candidatos. O primeiro candidato a responder a pergunta é o professor Antônio de Souza Reis. O primeiro candidato a responder a pergunta é o candidato pela chapa 7, o professor Antônio de Souza Reis. O segundo candidato a responder a pergunta, candidato pela chapa 2, professor José Antônio Pinho. O terceiro candidato a responder a pergunta, candidato chapa 6, professor Rogério Ovidio Lopes Rosa. O quarto candidato, candidato chapa 4, professor Santelmo Xavier Filho.
E o quinto candidato pela chapa 1, professor Márcio Silva Basílio. A palavra, senhor professor Antônio de Souza Reis. Professor Felipe, professor, nem todas as informações transitam pelo CETET e nem tudo a gente está acontecendo. Agora, objetivamente, eu vou dizer para você que sou contra. Contra por quê? Porque eu acho que tenho certeza, a instituição ela não está preparada, né, para poder abrir novos cursos sem resolver os problemas que aí estão. Hoje nós temos problemas de espaço físico, nós temos problemas de professores, e temos problemas que têm que ser resolvidos de forma a resolver os problemas, porque o que acontece quando você abre um novo curso, tem que ser estruturado, né? Sem dar estrutura para o já existente, né? Você fica com o professor substituto, que o problema do professor substituto é que ele não tem aquela responsabilidade e aquele envolvimento que o professor titular tem com a instituição. Então, nos nossos laboratórios, por exemplo, nós temos um problema sério com equipamento, né? Queima de equipamento. O professor substituto é um professor que labuta todo dia naquela atividade, então ele sabe trabalhar o equipamento, ele sabe ligar e desligar o equipamento, ele sabe acompanhar o aluno nas atividades, certo? Então, por isso eu sou contra, né? Eu acho que a instituição, primeiro, tem que ter um grupo de pessoas, um grupo de professores, tem que estar preparado para poder estar abrindo os novos cursos. Essa é a minha resposta. Obrigado. Obrigado, professor. A palavra, professor José Antônio Pinho. Muito obrigado pela pergunta. Essa pergunta realmente é muito relevante. Eu faço questão de respondê-la mesmo, sabe? Por quê? Esse talvez seja o grande problema da nossa instituição. Por que é o grande problema? Porque nós achamos que tudo que passa pelo conselho é vontade da casa. E aí nós podemos falar, então tudo que passa pelo conselho e ninguém é contra, é porque é inerte. Mas as coisas não acontecem bem assim. Na verdade, a essência, todos passam pelo conselho. Mas a democracia não é bem assim só por passar em conselho. Por quê? A essência do poder é autoritária. A essência do poder. Hoje existe um grande balcão de negócio. Se você quiser fazer um Inter, você vai lá e pede, pode ganhar ou não ganhar. Se você quer fazer precisa de professores, você pode ganhar a vaga e pode não ganhar. Você tem que pedir. A moeda é feita tudo com PIBs na mão. E aí o que acontece? Os conselheiros, eles não estão fora da instituição, eles estão aqui, imersos no sistema que é autoritário, não é democrático. E não sendo democrático, eles também precisam de ir lá com PIBs na mão. As suas demandas estão resolvidas no grande balcão. E aí a representatividade dos conselhos não são tão democráticas como uma decisão mais ampla, com amplo debate na instituição. Acho que e outra, o diretor, a diretoria, ela tem noção de como está a sua capacidade de buscar vagas no Congresso. É ela que tem que dar o tom. Quando o diretor defende do conselho a oposição, supõe-se o conselho certamente imagina que o diretor tem como cobrir aquela demanda. E isso não aconteceu, e é isso que nos levou a tal crise. Muito obrigado. Obrigado, professor. Senhor professor Rogério, Euvílio Lopes Rosa. Bom, gente, como tem pessoas que estão chegando aí, outras saindo, boa tarde. Então, veja bem, a pergunta é muito apropriada, porque, de fato, é uma pergunta que nos atinge em outras instâncias. O pressuposto dessa pergunta é que a democracia representativa possa resolver os nossos problemas. Acontece que esse modelo já está em curso no mundo de superação. O que precisamos aqui é estabelecer na instituição, tá certo? Uma representação participativa. E o que acontece nos nossos conselhos nada mais é do que acontece em outros níveis do governo, onde temos representantes com votos, com máquinas eleitorais, né?
bastante robustas, que lá estacionam e depois não dão a mínima para nós. E isso aqui também acontece, gente. Então, veja, as empresas, né, têm no seu treinamento cursos de administração de conflitos. E o conflito faz parte da evolução do conhecimento. Aqui não tem ninguém inocente no sentido de achar que a gente evolui sem qualquer conflito. Então, veja, eu digo novamente, liberdade dos conselhos, sem informação, vai nos trazer decisões sem rumo. Sem liberdade com informação, não vamos para lugar algum. Então, o equilíbrio entre informação e liberdade é necessário. E isso só vai acontecer se nos posicionarmos de forma participativa, vindo aqui e não nos muros de conselhos. Obrigado. Obrigado, professor. Professor Anselmo Xavier Filho. Professor Felipe Paiva, agradecendo pela sua solicitação de informação, eu diria o seguinte: em vários deles eu fui consultado sim. Por quê? Porque ajudei a montar, pelo menos, curso aqui de saneamento, curso de transporte e trânsito, sistemas viários, entre outros, que, como disse, ajudei a montar em Ouro Preto. E estamos também montando um curso de engenharia de transporte. Portanto, fui consultado sim, e creio que estamos no caminho certo de termos crescido estes cursos. Por quê? Porque havia demanda social. Mas, e nós temos como objetivo maior desta casa atender a demanda social. Ao contrário de umas escolas, às vezes particulares, que montam cursos aí com nomes muito complexos, que ninguém sabe o que significa, os nossos cursos têm tudo aí muito claro. Agora, em relação a informações de conselho, eu sou forçado a concordar que muitas das vezes nem sempre elas são tão transparenciadas quanto elas deveriam dentro da casa. Mas isso tudo pode mudar a partir do dia 28. Eu creio que não podemos mudar o passado, como diria Chico Xavier, mas juntos podemos traçar um futuro bem melhor. Muito obrigado. Obrigado, professor Anselmo. A palavra, professor Marcos. Professor Felipe, esse crescimento, principalmente de graduação que ele se refere, ele foi feito a partir de um projeto que já tem mais de 13 anos de instituição, e é um projeto que mira o CEFET em direção à Universidade Tecnológica. Esse projeto, ele promove a verticalização do ensino, que é um modelo que a gente acha que funciona e é o que faz o diferencial do nosso aluno hoje. Independentemente de onde estamos hoje, somos o CEFET, a gente acredita que um ensino técnico forte, ele tem uma condição para que, a partir da sua experiência, dos seus vários anos de casa, conseguisse, em cima dele, criar uma graduação forte, e essa graduação gera ou gerará uma pós-graduação forte. E com o modelo, vocês conhecem, o aluno do técnico tem acesso a uma pesquisa avançada, feita na pós-graduação, que ele acompanha com bolsa de iniciação científica, ou de júnior, ou que ele acompanha a graduação com bolsa de iniciação científica. É um modelo que funciona, e esse modelo é um modelo de estratégia. Toda essa expansão foi baseada no mesmo modelo de expansão das universidades e dos institutos. Porém, não nos foi dado no CEFET as condições necessárias como foram dadas para os outros dois modelos. Deram para eles as vagas necessárias para o substituto. Cada substituto da universidade, cada substituto dos institutos virou uma vaga de professor efetivo e não nos foi dado esse direito. Por isso, ficamos numa situação difícil. Mas a negociação COMEX já está em andamento e as vagas já estão prometidas, inclusive algumas já em projeto de lei, como as vagas do exterior, e essa tempestade pela qual passamos há um tempo atrás já está bem mais tranquila, porque a negociação continua e nos será dado o direito de ter o que os outros tiveram e nos foi negado.
Por isso, eu acredito que essa descentralização, a partir da graduação, é